Um causo de assombração, com um rabicho, João T. de Santo Rei. Essa história não é de rir, mas esse começo é um pouco engraçado. Pois sucede que a primeira assombração tinha rabo, sim, e a história que eu conheço desde o tempo do onça vai trazer uma conversa meio adversa. Se vocês não sentirem calafrios com essa primeira parte, é por falta de cenário adequado. Em geral, nós pedíamos que o tio contasse histórias de passar medo só porque a gente queria ficar com medo, levemente aterrorizados, na escuridão da noite. Íamos dormir, na roça silenciosa, com aquela sensação gostosa de cobrir a cabeça com o lençol de chita e deixar lá fora os perigos do mundo. Uma das melhores histórias desse tipo, e que ainda me faz arrepiar, tinha apenas um cavaleiro, uma criatura encantada, e a pobre mãezinha que reza. E era bem curto o caminho entre o rancho e o arraial de taperas e tentações. O que nos cativava e nos fazia tremer na noite fresca era o perigo iminente. Tínhamos que torcer pelo rapaz e seu cavalo, mas era grande o risco diante daquele bicho enviado pelo capeta. As pobres e sofridas mães, inclusive em muitos casos reais, têm o papel delas de pedir, rezar, dar conselhos. E nada disso costuma convencer o jovem vaidoso e ignorante, até que um dia se veja perseguido pelo coisa ruim. E naquele dia era especialmente proibido abusar. Era sexta-feira da paixão. E velhinha insistia que o rapaz não fosse, pois era pecado fazer farra naquela data santa, quando não se pode trabalhar, nem tirar leite, nem sangrar capados ou destroncar frangos. Mas os jovens são assim, teimosos e sem juízo. E esse lá vestiu sua roupa granfina de domingo, arriou o animal e saiu no fim da tarde. Foi beber, jogar cartas, dançar e sabe-se lá o que mais, em vez de rezar ou de ficar em casa, em luto e respeito pelo pobre jesuís, judiado na via sacra. Na volta, perto da meia-noite, o cavalo trocou orelhas e refugou quando passavam bem em frente ao velho cemitério. O peão firmou as rédeas, chegou as esporas nas virilhas no alazão e preparou-se para correr, puxando para o queixo a barbela do chapéu curi. E dá-lhe chicote nas ancas do animal, que normalmente entendia a toada que cabia em cada lançante da viagem. Era mais de uma légua, no meio do cerradão virgem. O cavalo corria e bufava, no desespero para chegar no alto do morro. O cavaleiro olhava para trás e via o bicho preto se aproximando. Corria sem ter pernas e parecia deslizar, mas não era cobra. Numa curva, o rapaz viu que a coisa até se parecia com um ferro de passar roupa, inclusive as brasas vivas de seus 2 olhos infernais. Aí, na descida, o cavalo ganhava a corrida e se distanciava da assombração do além. Mas, meus caros e minhas queridas, o rapaz sabia de um grande problema adiante. Teria que reduzir a toada para abrir uma porteira. E assim foi que o bicho liso quase o alcançou. Chegou a encostar no rabo do cavalo que ficava esticado com o vento e a velocidade. O cavaleiro tocou de novo e até machucou as virilhas do animal, que já espumava a boca e entendia também o perigo que corriam os 2 cristãos. Sim, pois o cavalo era estimado e tinha nome. Em seguida, já cansados e sem forças, tiveram que reduzir de novo a velocidade, pois chegavam na baixa do corguinho, e tinham que cruzar uma ponte bem estreita e feita de troncos deitados. Teriam que passar devagarzinho, contando os passos do animal. O rapaz olhou para trás e viu a assombração chegando. E aí, como se sabe, ele lembrou dos conselhos da mãe e se arrependeu. E viu que era hora de entregar sua alma. E tirou fora o chapéu de barretos para finalmente se benzer, em nome do Pai, do Filho e... Mas eis o milagre, minha gente. A criatura do mal, que saiu dos quintos dos infernos, tem poderes contra os infiéis. Todavia, quis o bom Deus que assombrações e bruxas e tudo que é espírito das trevas, eles não atravessam rio, nem curgo, nem mesmo um rego de tocar monjolo. Mas o mal não desiste e tenta de tudo para nos levar pro buraco. Esse que perseguia o cavaleiro vaidoso correu ao lado do corgo, subindo contra a queda da vertente, e correu até que deu a volta na cabeceira da nascente, acima da moita de Buritis. E nesse intervalo, o cavaleiro pegou a dianteira. Chegou o relho nas ancas do animal já sem forças e o fez correr mais do que nunca, pois desconfiou dos planos do maligno. E assim foi. O bicho desceu pela outra margem do corgo, beirando o pasto, e veio doido para encontrar sua presa. Mas nisso,
O rapaz já gritava o máximo que podia. Chamava a mãe dele aos berros, e ela acordou e veio acudir. Pegou a lamparina, tirou a retranca e abriu a porta. O rapaz saltou do cavalo e se dirigiu cambaleando para a porta, iluminada pelo querosene e protegida pelas rezas da pobre velhinha. Ele tropeçou no baldrame de tapiocanga e caiu dentro da salinha de chão batido. E ali ficou olhando para o teto de palha. A mãe dele fechou a porta na cara da besta fera, que nem encostou nas tábuas, pois viu, lá do lado de fora, uma cruz de ferro pregada bem na altura das vistas de quem entra. O trem esquisito parou, recuou e de novo escafedeu para os quintos dos infernos, que é o lugar dele. E de lá não vai sair até o final da próxima quaresma, a não ser que os viventes abusem da sorte. E que ninguém duvide das verdades que Jesus deixou quando andou pela terra, e é claro que cada um de nós precisa invocar São Jorge e São Miguel Arcanjo para fechar nosso corpo e não deixar que o mal cruze nosso caminho. Não convém ficar esperando só a reza do outro. Vai que tá dormindo, sem saber e estica as canelas. Aí pode ser tarde demais para se arrepender. É quando o filho chora e a mãe não vê. Aliás, cá pra nós, convém que cada um evite aquela cena triste de velório. Não deixe sua velhinha, vestida de preto, chorar e se lamentar, com a famosa ladainha. Eu bem que avisei, mas ele não me ouve mais. Chega de moral da história por hoje, mas como eu anunciei, olha o rabicho. A assombração do causo acima se parecia com um cachorrinho cofap, que antes eram chamados paqueiros. Mas calma, gente. Os pets são inocentes. E além disso, outras histórias sobre vender a própria alma pintam o tal diabo como belas mulheres sedutoras ou elegantes homens perdidos. Eu já vi e ouvi isso de meu tio e de um certo alemão chamado João Guará de Goethe.